E o tema de hoje é Jesus expulsa os vendilhões do templo. A citação é Lucas 19:45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Vamos estar falando deste tema. Neste momento, como de costume, vamos elevar o pensamento em adoração e oração ao eterno e único Deus, nosso Pai. Bendito, Altíssimo Deus e nosso Pai, estamos aqui em nome de Teu Filho, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, para falar da Tua palavra, buscar conhecimento, Senhor, de vida eterna para nós. Que cada um dos que aqui estão presentes venham a ser agraciados com a Tua presença, com o Teu Espírito, no Teu Espírito, para entendimento da Tua palavra, Pai. Também a mim, que vou falar e ministrar a Tua palavra, que o Senhor dê a direção para que eu fale segundo a Tua vontade, Senhor, e não segundo a vontade dos homens. Por isso, Pai, nós te pedimos encarecidamente a Tua presença neste estudo, a todos os participantes, que outros possam vir também participar, Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, estamos aí falando agora do tema 2, sobre Jesus expulsar os vendilhões do templo. O nosso espelho, o nosso exemplo, é a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, o seu exemplo deixado para nós, a sua doutrina, os seus ensinos. E nós percebemos, pelos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Mestre, ele não aprovava o comércio das coisas de Deus dentro do templo. E ele deixou bem claro isso com esta atitude de expulsar os vendilhões. Inclusive, isso causou um grande mal-estar para os líderes daquela época, porque, por mais que eles desdenhassem Jesus Cristo, o povo falava, o povo comentava os ensinos de Jesus por toda Jerusalém, a tal ponto que isso incomodava aquela liderança, de tanto que eles falavam de Jesus. Mas Jesus não estava sob o controle deles. Embora eles quisessem até controlar Jesus, mas eles percebiam que Jesus não podia ser controlado por eles, nem pelo sistema deles. E quando Jesus Cristo, ele tomou uma atitude mais enérgica, expulsando aqueles vendilhões do templo, realmente isso causou um mal-estar muito grande no meio daquela liderança, no meio daqueles que comandavam o templo, os principais e sacerdotes. Essa atitude de Jesus Cristo não poderia passar desapercebida ou em branco na conta deles. Aliás, foi essa atitude praticamente um dos últimos atos de Jesus, porque estava já na semana da Páscoa e estavam ali os vendilhões, cambiadores. Não podia essa atitude ficar despercebida diante da grande multidão,
e, como dizemos, a liderança, né? E parece-me que eles reuniram o Sinédrio, o conselho deles, para deliberar, né, contra o Senhor Jesus. Foi a partir dali que eles vão realmente tomar conselho e decidem realmente matar o príncipe da vida. Isso está em Mateus 26, verso 59. Né? Porque diz que o conselho acabou se unindo para dar algum jeito de arrumar falsas testemunhas e poderem matar o Senhor Jesus, o príncipe da vida. Está aí o verso. E entrando no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam. Lucas 19, 45. E agora nós vemos aqui Mateus 26. Mateus 26. Diz, verso 59, que diz o seguinte: Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o sinédrio, o conselho, né, buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Eles buscavam alguma coisa que pudesse incriminar o Senhor Jesus e levá-lo à morte. E acabaram conseguindo isso. E esse fato de Jesus ter expulsado os vendilhões contribuiu muito para isso. Contribuiu porque existiam pessoas que estavam tendo benefícios e explorando o comércio no templo através desses vendilhões. E muitos deles eram sacerdotes. Eles não podiam fazer isso, então eles, digamos que tinham seus testas de ferro, os vendilhões que pagavam-lhe as comissões dos resultados do comércio ali no templo. Então tinham pessoas que estavam se enriquecendo ilicitamente, contrário ao ensino de Deus, contrário ao ensino da palavra, das Escrituras, estavam se enriquecendo com aquela situação, com aquele sistema de arrecadação dos vendilhões no templo. E ao Jesus repreender aquilo e denunciar publicamente aquilo, causou grande constrangimento e ofensa àquela casta dominadora dos principais sacerdotes. Então eles tinham que tomar uma atitude contra Jesus Cristo, né? Porque se eles não fizessem qualquer coisa, eles estavam com o sistema de arrecadação deles no templo, né, comprometido, né, sendo denunciado. E Jesus, eles não poderiam desprezar a influência de Jesus. A influência de Jesus já era muito grande, né? Ressuscitou mortos, curou muitas pessoas, pregava com autoridade, né? E a sua fama, o seu nome se espalhou por toda Jerusalém, Judéia, todos os cantos se ouvia falar da fama de Jesus. Até muitos diziam, se levantou no nosso meio um grande profeta, né? Porque Deus faz grandes coisas através dele. E isso impactou realmente a sociedade daquela época, o sistema religioso daquela época. Então, o que Jesus falava era ouvido por centenas, milhares de pessoas, e depois comentados. E isso chegava aos ouvidos daquela casta dominante que tinha já aquele sistema de arrecadação de dinheiro através dos cambistas. Como o dízimo não era um sistema financeiro,
bem sabemos pelas Escrituras, que o dízimo era uma forma de caridade, né, de arrecadação sistemática para a manutenção dos levitas como tribo, do sacerdócio levítico, das festas, dos rituais do santuário, tudo era abastecido por meio dos dízimos, que eram produtos agropastoris, né, produtos da terra, produtos do campo, como a produção do gado, a produção das ovelhas, né, dos cabras, dos cabritos, né, enfim. Isso era que mantinha a tribo levítica, né, juntamente com o ritual do santuário. E essas coisas estariam em vigor até o tempo da Reforma, com o advento do Cristo. Então, todo esse sistema do dízimo era um sistema de arrecadação de comida. Não era um sistema de arrecadação financeira, o dízimo. Com exceção das ofertas alçadas, ofertas voluntárias, que poderiam ser dadas em dinheiro, e a taxa do tempo, né? Essas poderiam ser dadas em moedas, em dinheiro. Mas o dízimo não. O dízimo pertencia ao bojo da lei cerimonial dentro do ministério levítico. Então, uma das formas que eles corromperam foi o templo colocando vendilhões. Vendilhões dentro do templo, que faziam câmbio, né? Eles cambiavam o dinheiro daqueles estrangeiros e também faziam vendas de animais e coisas ali para os ofertantes, né, que vinham de várias partes com muito dinheiro. E esse sistema que eles criaram não podia fazer esse tipo de comércio dentro do templo. Mas eles arrumaram um jeitinho, né, devido ao interesse de conseguir espaços para aqueles vendilhões no templo. Certamente que esses vendilhões do templo davam uma taxa, uma comissão para os sacerdotes que controlavam o templo. Então eles eram beneficiados com aquele comércio naquele lugar que não era permitido, mas era um lugar privilegiado dentro do templo, no pátio, né, do templo. Jesus, vendo aquilo, pelo zelo, pela causa de Deus, ele vai expulsar os vendilhões, vai virar as mesas com o dinheiro, esparramando o dinheiro pelo chão, enfim. Igualmente hoje, nós temos uma questão similar inventada pelos homens, inventada pelo sistema religioso vigente, pelo chamado cristianismo vigente, não cristianismo bíblico, mas o cristianismo adulterado, né, que arrecada altas somas, que se prostitui através do comércio, de revistas, de livretos, CDs. Hoje se vende até pregações, se vende shows, vende hora de apresentação. E foi criado todo um sistema também, um falso sistema de dízimo, de arrecadação sistemática de 10%, querendo se basear em Malaquias 3:10. Hoje, não muito diferente da época de Cristo, existe uma casta dominante, religiosa, uma elite, né, no meio das igrejas, que se dizem representantes de Deus
e que, portanto, são eles que têm autoridade para administrar o dinheiro arrecadado pelo falso sistema de dízimo e por o comércio de CDs, shows e outras coisas más. E se o Senhor Jesus estivesse em presença aqui, ele seria alvo deste sistema. Porque certamente o Senhor Jesus não aprovaria esse sistema e lançaria duras críticas contra os atuais religiosos dos nossos dias. Hoje essas duras críticas são feitas através da palavra de Deus e dos fiéis servos de Deus, que não se vende por dinheiro e não se deixa levar por falsos ensinamentos cujo objetivo é mais arrecadação e interesse financeiro do que realmente o interesse espiritual da obra de Deus. E este falso argumento utilizado hoje, de arrecadação, dízimo, constrangendo as pessoas a praticamente comprarem a sua salvação ao peso de 10% dos seus salários, né, se tornou um sistema vigente em todas as maiores grandes corporações religiosas institucionalizadas que existem hoje. Então, a partir do momento que a igreja é institucionalizada, ela toma um corpo de uma elite dominante, episcopal, presbiterial, né, oligárquica, no meio da igreja. E isso é através de métodos de lavagem cerebral, de ensinos que são preceitos humanos, começa-se aí então uma grande distorção dos ensinos da palavra de Deus. Não muito diferente do que havia no tempo de Cristo. Aquela casta dominante, criou-se um sistema dominante que tinha seus interesses também financeiros. Não era dízimo, porque na época dízimo não era dinheiro, mas era favores, taxas paga por aqueles vendilhões. E Jesus, ele recriminou aquilo, ele condenou aquilo fortemente. Nós não encontramos também no Novo Testamento um modelo de arrecadação sistemático de 10% pelos apóstolos. Os apóstolos falam apenas de contribuições, que normalmente essas contribuições não eram nem para a própria igreja, era para os pobres. A gente percebe que a caridade na igreja apostólica ela era bastante praticada, né? E não se vê muito dos interesses de uma cobrança sistemática de salários, argumentação dos apóstolos cobrando dízimo. Nós vemos os apóstolos falando de fazer caridade, de dar esmola, de atender os pobres, de ajudar os pobres de outras igrejas, ajudar obreiros em trânsito, mas nada que passasse disso e que fosse obrigatório, apenas voluntário por amor. A gente percebe o desapego total dos apóstolos, dos obreiros, a essa questão material. Embora a gente encontre o Paulo falando de que algumas igrejas lhe davam salário para que ele pudesse atender outras igrejas, mas isso era uma questão momentânea, daquele momento, daquela necessidade que estava ocorrendo naquele momento, então ele lançou mão disso. Mas não que ele vivesse de salário da igreja, ou que existisse um clero ou um presbitério profissionalizado dentro da igreja. Não, não existia. A gente via pessoas voluntárias como Tito, como Timóteo, Marcos, Lucas e outros, fazendo a obra de Deus sem qualquer remuneração,
sem qualquer sistema de arrecadação obrigatória. Este é o modelo, segundo o propósito do Senhor Jesus Cristo, para a sua igreja. Quão distante hoje as igrejas cristãs estão do ensino da palavra de Deus. O apóstolo João, ele disse que se alguém vier e não trazer os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa não deve ser recebida, a sua mensagem, ela não deve ser aceita, e se aceitarmos ensinos contrários aos ensinos do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos tendo parte das más obras dessas pessoas. Só que aquilo que era uma exceção dentro da Bíblia, quer dizer, poucas pessoas que a gente vê interesseiras na Igreja Apostólica, como o caso de Simão, o mago, que quis comprar os dons dados pelos apóstolos com dinheiro, e foi duramente recriminado pelo apóstolo Pedro, e mais alguns casos de pessoas pretensas de poder, no caso de Diótrefes, que queria ter o primado, queria ser o primeiro e o maioral na igreja, e ali não deixava com que as pessoas ouvissem ou dessem crédito ao que o apóstolo João mandava falar, e nem quis receber Demétrio, que era enviado de João. Além de não receber, expulsava da igreja aqueles que quisessem ou que recebessem Demétrio. O apóstolo João então vai dizer a respeito de Diótrefes que ele estava seguindo o caminho do mal, não estava compreendendo a obra de Deus e que, portanto, ele era uma pessoa carnal e que estava sem direção de Deus. O apóstolo Pedro também fala que o presbítero não deve ser uma pessoa gananciosa, de torpe ganância. A palavra de Deus diz que o presbítero ele deve ser uma pessoa que trabalhe e dê um bom exemplo para as ovelhas. E isso hoje está muito diferente, né? Vocês estão nos ouvindo aí? Hoje está muito diferente, porque é uma institucionalização da igreja, uma profissionalização do clero. Nós vemos aí pessoas viajando para cima e para baixo, fazendo shows evangélicos, vendendo CDs. Termina o culto lá, começa a comercialização dos CDs, às vezes até dentro do próprio culto eles oferecem, né? O Devan Pirex perguntou: por favor, me ajude a entender então sobre aquele casal que morre aos pés de Pedro por ter escondido parte do dinheiro próprio do terreno que foi vendido. Então, ali é uma prova bastante contundente de que não havia dízimo, né? Porque eles fizeram um propósito de entregar o dinheiro da venda, não era 10%, era tudo, e na última hora eles pensaram que ia enganar o apóstolo Pedro, entregando parte e retendo a outra parte com eles. Então eles estavam achando que podia fazer isso e enganar o apóstolo Pedro. E o Espírito Santo mostrou para Pedro que eles estavam mentindo para Deus, né? Agora Pedro falou: se vocês não tivessem entregue, se vocês não tivessem feito o propósito de entregar, o dinheiro não seria de vocês, a propriedade não seria de vocês. Quer dizer, o apóstolo Pedro falou: vocês não estavam obrigados a entregar nada, nem 10%, ele falou, né? Então, ali fica claro que foi um ato voluntário de Safira e Ananias, né? Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo-lhe também sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então, era para entregar tudo, eles tinham feito um propósito.
Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder. Quer dizer, se eles tivessem vendido a propriedade ou guardado a propriedade, seria deles. O apóstolo Paulo não falou: vocês têm que dar 10%. Vocês não estavam obrigados a dar nada. Mas eles haviam feito um propósito de entregar a parte total da venda do que eles fizessem. Só que chegou na hora, eles pegaram e retiveram parte. E Pedro falou: se vocês não tivessem feito o propósito, seria de vocês. Quer dizer, não estava obrigado a pagar dízimo disso. O próprio apóstolo Pedro deixa claro: olha, era de vocês. Era tudo de vocês, se vocês não tivessem feito o propósito. Mas como eles tinham feito o propósito, e depois eles coluonharam entre si, de não cumprir o propósito, pensando que ia enganar o apóstolo, o pecado deles foi esse. Então a gente não vê a questão do dízimo nessa questão aqui de Ananias e Safira. A gente vê que a oferta era voluntária por decisão do próprio ofertante. Mas uma vez que eles haviam ofertado e tinham posto esse propósito, eles deveriam ter cumprido e não mentido para o Espírito Santo. Então o pecado deles foi esse. E nós não vemos Pedro cobrando deles dízimo. Apenas diz que eles haviam feito um propósito e pensaram que podiam enganar a Deus e enganar o apóstolo. Então não deu certo. E eles acabaram morrendo, foram punidos. Mas não vemos nessa passagem nenhuma menção de obrigatoriedade do dízimo. Porque se o dízimo fosse obrigado, Pedro não teria dito: se vocês tivessem ficado, não seria tudo de vocês? Ele teria dito: mas 10% é do Senhor aqui, vocês têm que entregar 10%, conforme diz a lei. Se realmente naquela época existisse dízimo, Pedro falaria isso. Mas nós não vemos isso. Então, essa passagem, se utilizada pelos que querem defender dízimo, é nessa mesma passagem que a teoria deles de dízimo cai. Não dá certo. Fica claro, realmente. E a igreja apostólica eram em casas, muitas em sinagogas. Como o sistema sinagogal acabou com o tempo, e eles começaram a perseguir os próprios seguidores do Messias, então as igrejas eram formadas nas casas, as próprias pessoas se reuniam. Nós não vemos uma profissionalização do clero, nós não vemos uma profissionalização da igreja, nós vemos uma instituição espiritual, não organizacional, não uma instituição humana, mas espiritual, organizada pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 9, diz que as igrejas cresciam em paz e eram edificadas pelo Espírito Santo. Não existia lá uma sede controladora, um prédio, um escritório que controlasse as igrejas, que ditasse normas para as igrejas. Não havia uma profissionalização dos pastores, eles não eram profissionais da fé que recebiam salário para ficar profissionalmente cuidando da igreja. Mas hoje isso é o normal, Hoje as igrejas dão uma ênfase muito grande para a questão do dízimo. A igreja ela foi crescendo, mas ela foi crescendo na direção do Espírito Santo, tendo os apóstolos como colunas da igreja. Enquanto os apóstolos estavam vivos, o sistema da igreja era muito simples, e não tinha esse tipo de corrupção, de clero profissionalizado, e a igreja não era uma empresa.
mas era o corpo místico de Cristo. Né? Pessoas que se amavam, pessoas que aprenderam o ensino do Evangelho e cresceram na simplicidade e singeleza de coração. Tanto é que na carta aos Efésios, que é a primeira carta das cartas do Apocalipse, Jesus Cristo elogia a labuta, o trabalho dessa igreja, diz que eles aborreciam a obra dos nicolaítas, né, os falsos apóstolos. Né? Então era uma igreja coesa, espiritual, que manifestava os dons espirituais e vivia com singeleza e simplicidade. Depois ela vai ser recriminada de ter abandonado o primeiro amor. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste e volte às tuas primeiras obras. Senão virei sobre ti e tirarei de ti o candeeiro, se não te arrependeres. Então, já com a morte dos apóstolos, não tendo mais a admoestação dos apóstolos, a igreja de Éfeso foi se corrompendo. Então, percebemos que essa simplicidade, ensinada pelo Senhor Jesus, mantida pelos apóstolos, é o modelo correto para a igreja e deveria ser até os dias de hoje. Mas os homens inventam muita moda, inventam muitas coisas e não conseguem se manter, né, nos ensinos do Senhor Jesus, no Evangelho do Senhor Jesus. Sempre acabam ultrapassando. O apóstolo João disse que todo aquele que ultrapassa o Evangelho de Cristo prevarica contra Cristo. E esta pessoa não deve ser seguida e nem ouvida, porque ela está prevaricando contra o Evangelho. Então esse negócio de cobrar dízimo obrigatório, né, essa pressão por arrecadação, essa pressão por profissionalização do clero, essa forma de organização centralizada ou semi-centralizada, oligárquica, eletizada do clero sobre o povo, tudo isso é ultrapassar os ensinos de Cristo, é ir além dos ensinos de Cristo. O apóstolo João, né, ele diz aqui, né, segunda epístola do apóstolo João, capítulo 2, segunda epístola do apóstolo João, capítulo 1, ele diz o seguinte, no verso de número 8, 7, né? 6 em diante, diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Quer dizer, a doutrina que diz que Jesus é Deus, que ele não veio somente como um homem, é a doutrina do anticristo. Né? No verso 8 ele fala: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Então ele exorta aqui, irmãos, a manter os ensinos puros, para poder receber o galardão. E aí no verso 9 ele fala: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, ir além da doutrina de Cristo, prevaricar contra a doutrina de Cristo, é exatamente isso. Esses ensinos humanos aí,
de dízimo obrigatório, profissionalizar a igreja, tentar elitizar o clero da igreja. Isso é prevaricar, ir além da doutrina de Cristo, né? Criar uma hierarquia dentro da igreja, né? Criar uma hierarquia dentro do ministério, né? Cargos, salários, favores, favoritismo, privilégios, né? Que vão além do simples ensino explicitado pelo nosso Senhor Jesus. Isso é prevaricar. Então, imaginem vocês quantos que não estão prevaricando contra a doutrina de Cristo, né? A passagem está em 2 João, verso 8 até o verso de número 11. Né? É o verso de número 11. Então, nós devemos manter fiel aos ensinos de Cristo, a simplicidade do Evangelho. Então, o sistema de governo da igreja bíblica é mandamento do Senhor Jesus para a igreja. Saiu disso, começou a profissionalizar o clero, começou a sair disso, começou a querer inventar moda, é prevaricar contra a doutrina de Cristo. Pelos ensinos de nosso Senhor Jesus, pelos ensinos apostólicos, pelo modelo da igreja apostólica, hoje o modelo chamado cristianismo, as igrejas evangélicas, o próprio catolicismo, estão muito além, muito longe do que foi ensinado e do que está registrado nos ensinos do Novo Testamento. Eles profissionalizaram o clero, criaram um sistema de arrecadação obrigatória aos evangélicos, de forma equivocada, né? Dizem que Jesus aprovou dízimo, né? Porque em Mateus 23, Jesus disse: dizimais o endro, o cominho, né? Fazer essas coisas, mas não omitir a mais importante, que é a justiça e a misericórdia. Dizem que com esta palavra Jesus ele aprovou o dízimo na nova aliança. Primeiro que Jesus falou endro e cominho e hortelã. Endro, cominho e hortelã não é dinheiro, é comida, né? Segundo que, enquanto o testador vive, a aliança antiga estava de pé. Porque uma aliança só pode ser inaugurada com a morte do testador. Isso está lá em Hebreus capítulo 9. Com a morte do testador é que é inaugurada a aliança. Então, enquanto Jesus vivia, que ele falou essas palavras, dizimais o endro, cominho, a hortelã, o que estava em vigência era a antiga aliança. Então, era necessário dar dízimo das coisas, né? Mesmo do endro, do cominho, que era especiarias, né? Mas Jesus já estava mostrando que eles desprezavam o mais importante. Eles davam muito valor para isso, e o mais importante eles desprezavam. Não é que era para eles deixarem, porque Jesus não podia ensinar contra, né? Mesmo porque a antiga aliança estava de pé. Jesus mesmo disse, não passará nem o tio nem o i da lei sem que tudo seja cumprido. Então, havia necessidade de cumprir. Como Jesus falou, era mistério que cumprisse essas coisas. Era necessário que se cumprisse, porque estava ainda em vigor a antiga aliança. Mas quando Jesus falou na cruz, está feito, está consumado, e morreu, expirou, e o seu sangue foi derramado, inaugurou-se a nova aliança num sacerdócio maior e melhor, que é o sacerdócio do Melquisedeque, cujo sacerdócio não tem mais um sistema centralizado de arrecadação, que era o dízimo do sacerdócio levítico. Então o sacerdócio levítico perdeu valor no céu a partir do momento que Jesus morreu. E depois, com a destruição do templo, foram dispersos e acabou todo aquele sistema levítico. Então Jesus despojou os principados, despojou as autoridades, porque ele inaugurou uma nova aliança.
baseada em bens eternos. E hoje nós buscamos as coisas que são de cima. A igreja não tem que ser dinheirista, interesseira, comercializadora, ficar comercializando livreto, lição de escola bíblica, ficar comercializando revista, ficar comercializando CD, ficar profissionalizando a igreja, tipo que a gente tem que aumentar o número de pessoas como se fosse uma empresa para poder arrecadar mais. As pessoas vêm para a igreja, para a verdadeira igreja, convertidas por Deus. E serão todos ensinados por Deus. Né? Não somos nós que vamos ficar fabricando crentes só para aumentar a base de arrecadação. Né? A igreja tem que ter, aumentar 10 membros por mês, tem que aumentar 100 membros por ano, metas. Né? Eles não evangelizam mais porque, como despretensiosamente pelo amor das almas, evangelizam porque querem ver a base de arrecadação aumentar, ou porque existe uma pressão vinda de uma elite pedindo para que a igreja cresça. Né? E às vezes se utiliza até de métodos sujos dentro do entendimento da Bíblia. Né? Fazem conchave com política, com arrecadação de ONGs, e fazem conchave com Deus e o diabo para poder melhorar a arrecadação, criam, inventam moda, né? Vende pedacinho da cruz, água benta, campanha disso, campanha daquilo, umas mais, outras menos, mas é isso que tem pautado a maioria. E isso está além do que foi ensinado pelo nosso Senhor Jesus. É prevaricação. Então, meus amados, nós não podemos ter parte com estas obras, porque são más obras. Ah, mas a igreja vai ficar sem dinheiro, vai destruir a igreja. Para eles, uma igreja tem mais valor pelo que ela arrecada, o cifrão que ela arrecada, o quanto ela tem na sua conta corrente, do que a espiritualidade das pessoas, o estar obedecendo à palavra de Deus. E aí começa a questão dos favoritismos, né? Às vezes a pessoa está em pecado, mas ela dá um grande dízimo lá, dá um dízimo gordo, aí os pastores já fazem vista grossa para os erros e pecados deste irmão, né? Dá um jeitinho, né? Como os brasileiros dizem, né? E às vezes a pessoa pobre ali está passando necessidade, que deveria ser ajudado com a arrecadação da igreja, essas pessoas pobres, ela, porque não entregou lá o dízimo 1, 2 meses, começa a ser olhada meio de canto dos olhos, começa a ser discriminada como ladrão de Deus, como uma pessoa não muito fiel, como uma pessoa que está sob maldição, e aí vai, né? O preconceito religioso, como existia no tempo dos apóstolos, naquela casta dominante, os sacerdotes. Né? Existia o preconceito contra os apóstolos, tinha o preconceito contra os seguidores de Jesus, e hoje não será muito diferente. Né? Quem quiser ensinar o puro ensino e quiser seguir piamente os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, vai padecer perseguição. Vai ser mal visto, vai ser perseguido, vão tentar torcer as suas palavras, vão falar mal de você pelas costas, vão inventar coisas absurdas contra você, mas não fique triste não. Vão te excomungar, exatamente. Mas não fique triste não, porque Jesus disse que assim procederam contra os profetas verdadeiros, né? Alegrai-vos quando dizendo mal contra vós, por causa da verdade que vocês falam. Alegrai-vos porque é grande o vosso galardão que está no céu. Porque dessa mesma maneira fizeram contra os verdadeiros profetas. Né? Então, vamos nos ater aos ensinos puros da palavra de Deus. Vamos perseverar na doutrina de Cristo, na simplicidade do Evangelho, que é obedecer, que é fazer a obra de Deus sem pretensão financeira. Podemos sim ajudar a obra de Deus com ofertas voluntárias, podemos, mas temos que vigiar, sermos bons mordomos do Senhor,
para ver se esse dinheiro está sendo aplicado como ensina a Bíblia, para ajudar as pessoas que estão necessitadas, para ajudar o obreiro na viagem, na sua obra missionária, legítimo, digno ao obreiro do seu salário, mas sem profissionalizar o clero, sem criar cargos e salários. Que isso já estaria. As que não fazem isso são igrejas frias. Mas, Flávio, o que acontece é que as igrejas não pregam a palavra, que exercitam a fé, e essas outras fazem isso mais vendendo. Uma fala assim, que eu entendo. Está errado. O evangelho não pode ser vendido, meu. Nós temos que buscar a salvação das almas e não o que elas têm. A salvação não é paga por 10% do seu salário. A salvação não pode ser comprada. E a partir do momento que uma igreja estabelece uma doutrina obrigatória de que tem que dar o dízimo, ela está dizendo que a salvação é ao peso de 10%. Né? As que não fazem isso são igrejas frias. Eu sei que está escrito. Na verdade, igrejas que não arrecadam dízimo são poucas. Né? Só temos aí a congregação cristã e as testemunhas de Jeová, com exceção da Igreja de Deus congregacional. Né? Mas a congregação cristã do Brasil não arrecada dízimo e não é uma igreja fria, ao meu ver. Né? Eles, aliás, se ajudam muito. Eles constroem um templo rapidinho, eles fazem lá o mutirão deles e se ajudam mutuamente e ajudam pessoas necessitadas no meio deles. Tá? Agora, essas igrejas que vivem atrás do dízimo, essas são igrejas frias. Por quê? A pessoa às vezes dá dízimo a vida inteira, passa uma necessidade, o pastor não vai tirar do dízimo para ajudar aquela pessoa. Eles não estão nem aí. Conheço N casos de pessoas que foram fiéis dizimistas e que no final da vida tiveram necessidades e não receberam um tostão. Ainda alguns desses foram recriminados de não estarem mais dando dízimo. É absurdo o que eles fazem. Isso é ser frio. Por mais barulho que eles façam lá no culto deles, parece mais culto a Baal, por mais bate-pé e gritaria que eles fazem, isso não é quente. Porque a partir do momento que eles só ficam interessados no dinheiro e quando tem uma pessoa necessitada, eles não vão lá dar a assistência que necessita ser dado, como ensina a palavra de Deus, eles estão frios. Isso é pecado. Exatamente. Eles fazem uma mistura psicológica de treinamento humano com espiritualidade, autoajuda. Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso para aumentar a base de arrecadação. Né? É uma lavagem cerebral que eles estão fazendo nos seus próprios adeptos para que eles comecem a ir atrás de dinheiro, a melhorar a performance deles na vida profissional, para aumentar a arrecadação. Fica uma barganha, uma coisa psicológica imposta para aumentar a arrecadação. Por que eles fazem cultos de manhã, de tarde, de noite? Às vezes 2 cultos de manhã, 2 cultos de tarde, 2 cultos de noite. Todos os dias. Por quê? Por que tantos cultos? É para pregar mais a palavra de Deus? Não, é igual sessão de cinema. Quanto mais sessão tiver, mais arrecadação tem. Só que as pessoas estão cegas, embaçadas, não conseguem ver isso. Caem igual patinho na lagoa, achando que, não, é de Deus, é homem de Deus, e vai naquele embalo e é igual uma doença, é um vício. Tem gente que rouba para poder levar em oferta para a igreja. Conheço casos de pessoas que pegavam dinheiro da mãe, da tia, do cofre, para levar, para dar arrecadação lá, para poder agradar o pastor que estava dando o dinheiro. Vira uma compulsão, uma coisa demoníaca, diabólica, e isso vai entrando num espírito de profissionalismo, dinheiro e tal. Daqui a pouco já está, como diz ali o apóstolo Paulo, né, que muitos indo após o dinheiro traspassam a si mesmo com muitas dores, né, a ambição pelo dinheiro se envolve em coisas malucas, em concupiscências loucas, e acabam depois se
se transpassando, né? Acho que o governo brasileiro é mais humano do que o Deus dos evangélicos, pois se eu ganhar pouco, não pago imposto de renda. Enquanto esses evangélicos não perdoam nem o pobre, pois tributo a todos. É verdade. É porque Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Né? A Deus nós devemos dar coisas espirituais. Deus quer de nós a nossa alma. Né? Ele não quer nosso dinheiro. Deus não está interessado. Deus é dono de tudo. Né? Deus não está nos obrigando a dar nada. Se nós devemos ofertar. Né? Também aquela pessoa que não oferta nada, que não ajuda a obra de Deus, está em pecado. Né? Mas deve ser feito isso de forma voluntária, de forma silenciosa. Né? Então, porque tem pessoas que aderem a essa questão de não dízimo, porque é muquirana. É muquirana mesmo, não fechado. Aí diz que aderiu à doutrina de que dízimo é antibíblico e tal, mas porque é muquirana. Aí também está errado, essa pessoa está em pecado. Nós devemos praticar o que a Bíblia ensina. Contribuir com amor, contribuir com voluntariedade e fazer com que essa contribuição seja aplicada da forma correta. Né? Agora, Jesus falou, dai a César o que é de César. Então, César representa o governo. Nós devemos pagar nossos impostos ao governo. É justo. Né? E nós devemos dar tributos a Deus espiritual. Adoração, obediência e as nossas ofertas voluntárias. Né? É dessa forma que funciona. Agora, o governo, ele não obriga pessoas que ganham acima de uma faixa etária, abaixo de uma faixa etária, tipo, pessoas que ganham abaixo de 15 mil reais por ano, ele isenta essas pessoas do imposto de arrecadação na fonte. Né? Essas pessoas não pagam imposto. Agora, a forma como os evangélicos, de um modo geral, apresentam Deus não perdoa nem o pobrezinho, nem a viuvinha lá, que está ganhando lá seus 5 salários mínimos lá, 3, 4 salários mínimos, não perdoa, tem que dar o dízimo. A viúva mesmo, o órfão, o aleijado lá que recebe uma pensão. Então eles tornam o Deus deles um carrasco, pior do que César, né? Mas existe um teto que quem ganha menos desse teto, ele não precisa fazer a arrecadação, pagamento da alíquota do imposto de renda na fonte. Né? Então você vê que o governo brasileiro, o Estado, é mais complacente e misericordioso do que o Deus ensinado destes evangélicos, igrejas que pregam o dízimo obrigatório. Eles distorcem, eles tomam o nome de Deus em vão. Vamos então nos manter aos ensinos puros da palavra de Deus e não vamos prevaricar contra a palavra de Deus. Vamos contribuir na obra de Deus? Vamos. 5%, 2%, 10%, 20%? Sim, vamos contribuir. Mas vamos contribuir com responsabilidade, com voluntariedade e com desapego às coisas materiais. E não vamos permitir que a obra de Deus seja, de certa forma, profissionalizada, com cargos e salários, com elite, com hierarquia, com sistemas humanos, os quais Deus e nem o Senhor Jesus também permitiu, ensinou. Vamos nos ater aos ensinos da palavra de Deus.